Olá, bem-vindos ao 6º programa O Espiritismo Esclarece. E hoje daremos sequência à entrevista com o nosso convidado Daílson Azambuja Gonçalves, conversando sobre médiuns iniciantes. Ao longo da semana recebemos diversas manifestações de apoio, de apreço e carinho, parabenizando-nos pela temática abordada. Hoje daremos sequência e conclusão a este assunto. Porém, pelo andar da carruagem, possivelmente poderá haver a necessidade de um terceiro programa. Mas quanto a isso, ainda veremos. Assim, convidamos a estarem conosco na próxima hora, ao final registrarem suas impressões, seus comentários e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Compartilhem, fiquem conosco. Voltamos em seguida. Então, seja bem-vindo, Daílson, ao nosso 6º programa O Espiritismo Esclarece, onde daremos continuidade ao nosso interessante assunto, que era conversando sobre médiuns iniciantes, e que, pelo que eu pude perceber, teve uma boa acolhida de nossos internautas. Pessoalmente, eu recebi vários comunicados, vários elogios ao trabalho, a tua apresentação, a tua clara apresentação, foi bastante didático, e certamente estão todos já esperando por essa continuidade e conclusão desse trabalho que certamente despertou e continua despertando cada vez mais curiosidade das pessoas, porque é um assunto realmente interessante, intrigante, que muitos veem com certa fantasia também, até mesmo por desconhecimento da matéria, mas a nossa proposta, que é justamente de esclarecer, de trazer à luz esse tema tão importante, acredito que tem cumprido a sua tarefa. E hoje, então, nós vamos dando a continuidade ao trabalho. Vamos abordar ainda, vamos fazer a conclusão daquela parte que havíamos falado, que é o preparo específico sobre reuniões mediúnicas, a importância da concentração, a responsabilidade e compromisso com a tarefa, a avaliação e a inserção nos grupos mediúnicos. Então eu quero te dar as boas-vindas no retorno ao nosso programa, para que então possamos dar a continuidade ao nosso interessante assunto. Uma boa noite, amigo. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo, que estão entrando agora. É com muita alegria que nós retornamos aqui, dando continuidade a esse assunto tão interessante que são os médiuns iniciantes. Muito obrigado pela presença de todos, virtual, e que possamos ter um encontro de tranquilidade, de harmonia, de sentimentos fraternos, em todos os sentidos. Bom, Daílson, então vamos direto ao assunto. Vamos lá, vamos
concluir aquela parte em que tu falavas sobre o preparo específico para a reunião mediúnica. Certo. Muito bom. Depois, então, como nós vimos no encontro passado, que é muito importante que estas pessoas, candidatos a médiuns iniciantes, na casa espírita, depois delas terem tido a oportunidade de encontrar na instituição a possibilidade do repasse, do conhecimento, de estar ali consolidando um conhecimento doutrinário relativo, depois de já ter se debruçado sobre alguns aspectos da mediunidade, que, como nós vimos, pode ser repassado através dos facilitadores da instituição, através do livro Mediunidade, Estudo e Prática, e das obras também do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, tomo 1 e tomo 2. Depois, então, ali, em que nós poderemos dizer, de alguma maneira, se utilizando da expressão, em que o grupo passa a se afunilar para aprofundar os conceitos da mediunidade, é muito importante que as pessoas que irão repassar esse conteúdo, e nós vimos também, seus amigos estão lembrados, que o ideal é que as pessoas que repassem o conteúdo da mediunidade tenham experiências com grupos mediúnicos, para fazer ligações, paralelo, estabelecer certas conexões e trazer até alguns exemplos ali para estudo, né, no repasse desse estudo. Com o grupo, então, vamos dizer assim, constituído, formatado, é muito importante que esses facilitadores eles se detenham um pouco sobre alguns assuntos específicos que devem ser aprofundados, tais como médium e mediunidade, como nós vimos com propriedade no encontro passado, desenvolvimento prático mediúnico, como ele se dará, lições, noções, conteúdos sobre concentração, noções sobre o perispírito, porque é muito importante ter a noção, o entendimento do que é o perispírito e como ele é importante nesse processo, pois a comunicação se dá de perispírito do espírito a perispírito do médium. Também é importante entender os centros de forças, chamados plexos, a importância da glândula pineal no processo, a aura e também a irradiação, aprofundar também os conteúdos sobre os fluidos, a sintonia, os mecanismos das comunicações. Também não podemos deixar, obviamente, de dar esse conteúdo sobre o animismo. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Psicofonia, o que é, como ela se dá, psicografia, o que é, como ela se dá, as fases do fenômeno mediúnico, e também é importante que se trabalhe com bastante propriedade as recomendações aos grupos mediúnicos. Na instituição espírita que nós trabalhamos, a Sociedade Espírita Allan Kardec, nós temos esta parte de grupo constituído de médiuns iniciantes 2 anos. Durante 12 encontros, nós nos debruçamos teoricamente, aprofundando esses conteúdos que nós acabamos de referir. Depois disso, vamos introduzindo, a seguir já explicamos, paulatinamente, como se dão as fases do fenômeno mediúnico, que elas são diferenciadas. No momento em que o espírito se manifesta, propriamente dito, as fases acontecem quase que instantaneamente, mas há diferenciação. E se pensando na segurança desse médium iniciante para o seu futuro labor, para o seu futuro trabalho, é preciso que ele saiba distinguir e sentir a diferença entre uma fase e outra.
Então passa a se inserir esses exercícios, primeiramente de concentração, depois um exercício na sequência, concentração e radiação, paulatinamente. Por exemplo, considerando o que nos diz André Luiz e os amigos nas obras que nos trazem segurança na reunião mediúnica, que ela não deve ultrapassar 60 minutos. E a manifestação dos médiuns não deverá ir além de 10 minutos. 10 minutos no máximo, inclusive se utiliza André Luiz da expressão na obra Desobsessão. Mas esses exercícios iniciais são poucos minutos. Exercício de concentração, concentração e radiação, percepção de fluidos, aproximação da entidade comunicante. Depois da aproximação da entidade comunicante, o envolvimento. E tudo isso o médium vai sendo paulatinamente treinado para fazer a diferenciação. Manifestação psicofônica, depois um encontro de manifestação psicográfica. No último encontro dessa introdução prática propriamente dita, uma manifestação psicofônica, uma manifestação psicográfica. E depois se trabalha a reunião mediúnica. Normalmente as manifestações podem ser simultâneas psicográficas, mas psicofônicas instruímos aos amigos, face às vezes a dificuldade de material humano e até em função do entendimento, que apenas haja uma manifestação psicofônica por uma de cada vez, no máximo 2 por médio. Então tudo isso nós vamos trabalhando com eles, orientando, procurando proporcionar segurança, tirando as dúvidas, aquelas questões que nós vimos no encontro passado, médicos assim, eu não sei se eu senti alguma coisa, mas eu não sei se eu deveria ter falado, talvez tenha sido meu. Nós chamamos a atenção e calmamente vamos dizendo mais ou menos nesse sentido, varia de um encontro para outro. Daí isso, um exemplo hipotético, eu percebi que você estava num estado alterado, porque o transe é isso, o transe na reunião mediúnica. O médium ele passa a ter um estado alterado de consciência, que vai se dar após a concentração. Quando a concentração é deficiente, o próprio transe também o será deficiente. A seguir vamos falar da importância da concentração. Mas no exemplo que queremos trazer, identificamos que o Daírson, ali vamos utilizar esse exemplo, o médium iniciante Daírson, estava envolvido. Né? Ele estava num estado alterado, porque a gente percebe, às vezes pelos olhos, pela fisionomia do próprio médium, porque o doutrinador ele está de olhos abertos. Os responsáveis ali estão de olhos abertos, observando o médium. E aí percebe que talvez ele tenha tido um envolvimento, e no final, na avaliação, nós perguntamos, olha, eu percebi que você estava inquieto, senhor Daírson. O que é que houve? Pois é, olha, eu senti assim, como se estivesse me afogando, uma asfixia, não conseguia respirar direito, mas eu achei que talvez fosse meu. E aí a gente pergunta, você está sentindo isso agora? Não, não estou. Então era a oportunidade do trabalho. Você perdeu a oportunidade. Mas vamos observando. Na semana que vem, façamos o seguinte. Qualquer coisa que você sentir, qualquer coisa mesmo, qualquer sensação, qualquer percepção, por mais absurda que às vezes possa parecer, diga. E depois a gente avalia. Mas seu doutrinador, mas e se for meu? O que nós dizemos? Não se preocupe com isso. Toda comunicação mediúnica, ela tende a ter tintas anímicas. Por quê? Porque a espiritualidade se utiliza dos arquivos, das nossas experiências, das nossas vivências, ao longo desta e de outras reencarnações.
Então, eles se utilizam desses arquivos para a comunicação. Então, há tintas anímicas. No início, muitas vezes, o Divaldo Franco até traz uma imagem muito significativa. Se nós pegarmos um jarro de água suja e colocarmos água limpa, sai água limpa? Não, sai água com alguma sujidade. O segundo copo, sai água limpa? Não, ainda tem alguma sujidade. E assim sucessivamente. Então, nas primeiras manifestações, muito provavelmente serão manifestações anímicas, do ânimo, do próprio espírito. Mas isso é natural. E nós não precisamos nos preocuparmos com isso. Nós, o médium iniciante, vamos colocar assim, o médium iniciante não tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso é quem está dirigindo, é quem está coordenando, é quem está avaliando. Ele se preocupa com isso e traz a orientação no momento adequado. A gente, o nosso papel é o seguinte: sentiu? Fala. Ah, mas senti frio, mas hoje está frio, mas a sala está quente. Se você ficar pensando assim, fazendo comparações, mas isso, mas aquilo, mas quem sabe, você está desconcentrando e perdendo a oportunidade. Então, veio, fala, estou com frio, estou com calor, estou com fome, estou com sede, dói aqui, dói ali, dói a unha. Mas unha não dói. Já desconcentrou. Não pense naquilo que está vindo. Fale, confie que a espiritualidade está ali atuando, envolvendo, amparando-nos a todos nós. Confie na espiritualidade. O que vem, fale. E depois a avaliação será conduzida e o dirigente fará os esclarecimentos, apontamentos. E é tudo assim, de forma, digamos assim, amorável. Vamos supor que o médium Daílson, ele estava um pouco cansado, né? E aí fechou os olhos, vem a pressa, daqui a pouco ele está tendo aquela fisgada característica do sono físico. Ora, o dialogador, no momento da avaliação, ou talvez até durante a reunião, vai dizer assim: Daílson, meu filho, abre os olhos, respira fundo. Se tende a persistir, ele até pode dizer assim: não concentra mais. E depois pede para esse médium para fazer um esforço para que consiga combater o sono que é prejudicial à reunião mediúnica, porque interfere na própria concentração. E a gente não vai para a reunião mediúnica para dormir, não é, meus amigos? Convenhamos. Né? Se nós temos a noite para dormir, um outro momento, não na reunião mediúnica. Então, há que haver de nós um esforço para que isso não aconteça. Também, para encerrarmos essa parte do preparo específico para as reuniões mediúnicas, nós exaustivamente, em praticamente toda a reunião, nós devemos falar dos deveres, que a mediunidade é a oportunidade de serviço, que não é um privilégio, que não é um poder especial, que o aluno médium precisa envidar esforços para vencer quaisquer obstáculos que venham a surgir no dia da reunião mediúnica. Que o médium é responsável pela manutenção vibratória, integrando-se nos objetivos da reunião, que na sala da reunião deve-se evitar conversa que não se coadune com os objetivos daquele trabalho, manter atitude mental de confiança na espiritualidade, integrar-se ao trabalho, evitando desviar o pensamento, coibir de evocar determinada espírito, porque os médiuns iniciantes, às vezes, eles têm muito essa ansiedade. A minha mãezinha desencarnou faz 10 anos, quem dera ela pudesse te dar uma comunicação. Isso é uma evocação mental, mas é. Nós vamos compreender o Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, o espírito João Cleófas e tantos outros na obra que retomamos, Triunfo da Imortalidade, que a reunião mediúnica ela é programada na espiritualidade e dirigida de lá para cá. Mas quer dizer então que nunca poderemos receber uma comunicação de alguém que nos foi caro, que já está no mundo espiritual?
Sim, isso acontece. Isso vem a acontecer, mas é programado pela espiritualidade e não provocado por nós. É isso que tem que ficar bem claro também. Outra coisa, respeitar a integridade do espírito comunicante, sem julgamento. Um espírito pode, por vezes, se manifestar e dizer assim, eu fiz coisas terríveis, e relata. E a gente pode, inadvertidamente, pensar assim, o que ele fez? Como é que ele está aqui? Pela misericórdia divina. A espiritualidade programou. Se a espiritualidade programou, vamos envolvê-lo em vibrações fraternais. Fazer o nosso trabalho. Orar por ele, pedir por ele, vibrar por ele. Então, tudo isso a gente praticamente em todas as reuniões vai conversando sobre isso. Assiduidade, pontualidade. A reunião mediúnica não é um compromisso para quando nos apraz. Nós precisamos ter uma disciplina. Hoje está chovendo. Então não vou. Está muito quente. Eu não vou, deixa para ir semana que vem que vai estar mais fresquinho. Está muito frio. Deixa para ir no verão, então. Não, precisamos exercitar essa disciplina, porque a espiritualidade conta conosco. Ela faz a sua programação contando com o Daírson, é médio iniciante, mas faz a sua programação em relação a isso. Ao médio Arivelto, ao médio Fábio, Francisco, a média Marisa, Maria, enfim. E aí a Maria, eu estava com um pouquinho de dor de cabeça, então não vou. Mas muitas vezes, essa dor de cabeça que não se sustenta, a gente costuma dizer assim, porque depois da reunião passa, você não tem mais nada, é justamente daquele espírito que estava sendo preparado para começar a comunicação dizendo assim, estou com uma dor de cabeça. Então, tenhamos disciplina, meus amigos, tenhamos responsabilidade com essa tarefa. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, Arivelto, sabe o que eu fazia com a turma? Eu dizia assim para eles, vamos supor hipoteticamente que se chegue a final Brasil e Argentina. Não aconteceu, mas que se chegue a final Brasil e Argentina. Final da Copa do Mundo ali, no horário e no dia da reunião mediúnica. Você vem? Aí um companheiro disse assim, mas olha só, eu tenho 48 anos, a pessoa disse, e nunca vi uma Copa do Mundo no Brasil e não vou ver, provavelmente. É uma oportunidade única. Pois é, mas aonde está a importância de tudo isso que estamos conversando sobre mediunidade? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? É uma decisão difícil. Será? Se você ainda não tomou tempo, como se costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, da responsabilidade de que aquele que tem percepções mais ostensivas está investido, é hora de tomar, e sim, assiste depois e vai para a reunião mediúnica. Isso acontece também com o último capítulo da novela, com aquele filme que vai passar, aquela entrevista que vai passar, interessante. O que é mais importante para nós? As coisas da matéria ou as questões espirituais? Nós precisamos ir tomando responsabilidade sobre tudo isso. Bom, a princípio, encerramos esse bloco do preparo específico para reuniões mediúnicas, se bem que falamos um pouco dos próximos tópicos, demos algumas janelas, não é, amigo? Bom, só para saber, assim, esta finalização deste tópico anterior já deu em seja 1.500 perguntas, porque efetivamente que tu falasse aí sobre o preparo da reunião mediúnica, enquanto tu falavas me suscitava vários questionamentos e que já me fizeram também. Eu acho que ninguém melhor para responder do que você. Justamente esta questão ali, e já aproveitando aqui,
Meu querido amigo, se por acaso houver necessidade de fazermos um terceiro programa, o senhor aceitarias? Sim, com certeza. Perfeito, porque eu acredito que há muitas dúvidas que vão aparecer ao longo dos próximos itens ainda que serão discutidos, e este mesmo do preparo, porque como disse, enquanto tu comentavas, me vinham alguns questionamentos que ao longo dos anos já ouvi de colegas e até mesmo de responsáveis, de coordenadores de grupos, que, como disse, o fato de ser um coordenador de grupo não significa dizer que esta pessoa efetivamente conhece profundamente a sistemática que deve funcionar um grupo, ou que teria o melhor rendimento, a melhor eficácia. Então, uma delas seria assim, quando tu comentasse da importância de se conhecer determinados tópicos, como, por exemplo, perispírito. Aí me vem à mente, por exemplo, a obra do Zimmermann, que são a obra intitulada justamente Perispírito, uma obra de cerca de 500 páginas. Então, seria aconselhável estudar essa obra concomitantemente com exercícios, ou primeiro estudar esta obra. A questão tu referisse também centros de força. A gente sabe que conhece o assunto, há excelentes obras que tratam desta matéria, e inclusive também de outras culturas, né, milenares, que trazem também essa matéria, e a gente vai ver, André Luiz faz essas abordagens também na obra dele, mas eu queria que tu tentasse colocar assim, qual é a estrutura correta que seria para esse grupo que começa a ser formado. Quero formar um grupo novo na casa, certo? E como eu devo funcionar? Dividir meia hora para estudo, meia hora para exercícios práticos, apenas de tentar sentir pelo menos o clima, né? Porque efetivamente interação mediúnica num grupo propriamente novo que está iniciando, basicamente não aconteceria. Vai acontecer mais essa questão de tentar identificar nos personagens as sensações, aquela coisa toda. Então, o que tu sugeriria em termos práticos, para quem quer formar um grupo na casa, onde nenhum dos participantes é médio ostensivo, mas estão ali, justamente tem essa potencialidade mediúnica e se propõem a esse trabalho, são diligentes no trabalho, interessados, e o que seria uma sistemática recomendável? Depois daquilo que nós falamos sobre a importância do conhecimento doutrinário, que são várias obras, e tem aí as apostilas da FEB, os programas de estudo, o conhecimento específico sobre a mediunidade, se deter nesses temas que nós comentamos, escolhido o grupo, que também aqui vem a recomendação de André Luiz, nas obras Desobsessão, e também na obra No Invisível, Leon Denis, traz muitas características sobre isso, que o grupo, para haver um entendimento, a harmonia, a concentração, deve ter no máximo 12 pessoas. André Luiz recomenda 10. 10, no máximo 12 pessoas. Você imagina um grupo com 20 pessoas. Aí, as pessoas costumam dizer assim, eu trabalho já há algum tempo com médiuns iniciantes e, por vezes, nas primeiras reuniões, as pessoas dizem assim, eu nunca senti nenhum arrepio, eu nunca tive nenhuma sensação, eu nunca tive essa ocorrência que as pessoas falam, eu vi um vulto, olhei para lá e não vi nada, eu tive um arrepio. Nunca senti nada disso. Mas a pessoa, ela faz os exercícios, ela se interessa, ela aprofunda,
ela tem assiduidade, ela tem pontualidade, ela tem compromisso. E lá, quando começam os primeiros exercícios práticos, ela diz assim, eu senti alguma coisa, eu estou muito assustado, porque eu nunca senti alguma coisa, eu sempre tive muita dificuldade de me concentrar, e eu consegui me concentrar, e estou sentindo alguma coisa. Então, vamos observando, vamos passo a passo, paulatinamente. Constituído esse grupo de 10, no máximo 12 pessoas, a nossa recomendação também, então, terminados os exercícios, aqueles que nós comentamos, teóricos mais aprofundados, inicia-se, a um primeiro momento, digamos assim, 10 minutos para aprofundar um conteúdo sobre concentração, aprofundar um conteúdo sobre aquilo que nós falamos ali, os objetivos, as diretrizes da reunião mediúnica, sempre com tranquilidade. É um momento que o dirigente poderá dizer assim, olha, se você sentir alguma coisa, abra a boca e fala. É que nem no dentista. Se você vai no dentista para fazer uma obturação e você fica com a boca fechada assim para o dentista, você precisa abrir a boca para que seja tratado bem. Na reunião mediúnica, nós usaríamos essa expressão, embora ela não reflita a realidade, mas é só um paralelo. Você tem que abrir a boca, meu filho. Dizer o que está sentindo, porque às vezes pode ser vontade de rir, pode ser vontade de chorar, pode estar achando engraçado aquelas pessoas reunidas em torno de uma mesa. É a aproximação do espírito que está nos passando essa sensação. Então, paulatinamente, façamos exercícios de concentração, apenas. Na outra reunião, concentração e irradiação. Numa próxima reunião, nós podemos fazer assim, percepção de fluidos. O que seria isso? O dirigente pede mentalmente a espiritualidade que está ali concatenada, porque nós já vimos que a reunião séria é programada pela espiritualidade, e esses espíritos estão ali laborando e cuidando com muito carinho de cada um desses médiuns iniciantes. A gente pede mentalmente que eles aproximem entidades para que o médium possa... mas é um momento em que você não fala. É um momento de fazer o exercício para as próximas reuniões. Mas é um exercício de percepção. Então, eles aproximam esses espíritos, que se beneficiam também, logicamente, e aí o médium diz assim, eu senti calor, eu senti frio, eu senti a minha orelha esquentando, eu senti como se alguém roçasse na minha cabeça, eu senti um aperto no peito, enfim. E depois eles relatam e a gente vai avaliando tudo isso. E todas essas etapas, paulatinamente, em aproximadamente 8 encontros. Exercícios assim, leves e moderados. E depois, sim, a reunião propriamente dita, né? E fazendo as recomendações de que eles leiam todas essas obras que tratam e fazem perguntas assim, muito significativas. Nós temos diretrizes de segurança, nós temos qualidade na prática mediúnica, nós temos o Triunfo da Imortalidade, uma obra riquíssima, que ali trata de todas as nuances da reunião mediúnica e que se pode trazer um capítulo naquele dia e trabalhar essa correlação. Então, por que assim tão devagar tudo isso? Pode alguém perguntar, pouco a pouco ir inserindo. Por que não se abre uma reunião e diz assim, agora todo mundo pode falar, pode escrever, né, pode fazer... Porque o exercício e a conversa em torno disso, e a avaliação, vai estabelecendo, pouco a pouco, segurança naquele médium iniciante que, por si só, é tímido. E que, por si só, está ali se descobrindo também. Porque é muito comum alguns dizerem assim, nunca senti nenhum frento no braço, e aí você diz para ele assim,
você não fica esperando alguém pegar no seu braço para escrever. Não. Sentiu vontade de escrever, pega o lápis, abre o olho para não errar, não escrever na mesa, né? Para escrever dentro do papel, tranquilamente, e escreve o que está vindo no pensamento. Para alguns, sim, você sente um frêmito no braço, que são raros os médiums da psicografia, que ela é mecânica, né? Que você não faz nada e o seu braço começa a escrever com a letra do espírito, mas esses são raros. A maioria dos médiuns psicógrafos, ele tem vontade de escrever, pega o lápis e vai escrevendo o que vem vindo ao pensamento. E o médium psicofônico, a recomendação é a mesma. Diga o que está vindo no pensamento ali, naquele momento. Com tranquilidade, porque isso vai dando confiança ao trabalhador. E, no final, na avaliação, deixa ele fazer pergunta à vontade. E esclarece, e pontua, né? Traz a recomendação das falhas, do que houve, né? Como é que foi toda a reunião ali, para que a pessoa vá se consolidando na segurança mediúnica, que é o que se deseja, né? Que é o que todos desejamos nesse trabalho, nessa grande bênção, como nos diz o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, que sob qualquer ângulo que se olhe, é uma grande bênção, é uma grande oportunidade de trabalho. Eu penso que também é importante que o educando ali entenda que a morosidade desse processo também tem esse objetivo de preparar ele, de conscientizar de que, embora ele esteja ali servindo de veículo, ele permanece no controle, no sentido de que é importante que o médium se eduque a ponto de saber de que ele não está à mercê, no sentido de que muitas vezes a gente vê aquele médium deseducado, na maneira de dizer, de que dá soco na mesa, grita, sabe, demonstrando que aquele médium não passou por um processo devido de educação e consciência de que ele tem controle. Ele não precisa, se receber um impulso de bater na mesa, de chutar, de gritar, ele não precisa dar vazão àquilo. Então, eu acredito que esse tempo, embora aparentemente grande, mas é importante que ele seja percorrido com paciência, porque o médium só terá a ganhar com isso, né? Vai adquirir esse controle, esta consciência de que ele também tem o dever de travar algumas coisas. Ele não está ali à mercê completamente, e aquele irmão que se aproxima, estabelece o vínculo com ele, tem total e absoluto controle e pode fazer o que quiser. Com certeza. E quando acontece, vamos supor, o médium bateu na mesa, ou outra característica que por vezes pode vir a ocorrer nas primeiras reuniões, e depois a gente vai avaliando e conversando, sentir vontade de rir, aí dá uma risada, que é escutada lá na outra quadra. Não precisa. Está com vontade de rir? Dá uma risada. Está com vontade de chorar? Você não precisa derramar uma bacia de água. Não precisa estertorar, até porque o médium também, a gente conversa sobre isso, tem que ajudar, como diz André Luiz, o médium é o primeiro enfermeiro do espírito. Então ele precisa também ajudar ao espírito para que ele possa ali ufanar dos objetivos. O principal é o choque anímico, mas ele também precisa ouvir. E não é muito difícil de entender. Às vezes, quando a gente está com alguma dificuldade, você vê alguém, encontra alguém, ou abre a tela virtual, e daí você fala, olha, me aconteceu isso, aconteceu isso comigo, você fala, e o outro está escutando. Depois que você fala, você tem um certo alívio. É como se você fizesse uma catarse.
E muitas vezes a pessoa diz assim, ai, conversei com fulano, foi tão bom conversar com você. Aquela pessoa diz assim, e a outra diz assim, mas eu não falei nada. Perfeito. Mas ela escutou. Com certeza. E às vezes a pessoa que escuta comenta assim, ai, depois daquela conversa eu me senti assim tão pesada. Ela ajudou, compartilhou aquele sentimento que o outro estava precisando ali diluir, vamos dizer assim. Então, isso é uma troca. E na reunião mediúnica também isso acontece. Então, o médium ajuda o espírito assim para não gritar de desespero. Ele chora e diz assim, eu estou com uma vontade imensa de gritar. E aí dá campo para que o doutrinador fale e diga, meu amigo, estamos aqui para te ajudar. Como podemos te ajudar? Enfim, o médium também, ele precisa ajudar o espírito a dar campo, porque tem aqueles que chegam e falam, e aí o doutrinador fica procurando uma brecha naquela fala ali para poder entrar. Muitas vezes o médium precisa ajudar. Não dizer ao espírito assim, cala a boca um pouquinho que agora o doutrinador vai falar. Não é nesse sentido, não é aí que nós estamos querendo dizer. Mas o médium controla, ele tem o controle. Por exemplo, o espírito quer bater na mesa, o médium pode dizer mentalmente, não vou fazer isso. Você pode falar o que quiser, mas eu não vou bater na mesa. Aí o espírito diz um palavrão terrível, e o médium filtra. Ele não diz o palavrão, porque vai trazendo uma mudança na vibração ali do grupo. Ele pode dizer ao doutrinador, está dizendo palavras terríveis, mas não diz o que é. Mas o médium percebe o que está acontecendo. Então, ele mantém ali a disciplina e o exercício, porque a comunicação se dá perispírito do espírito, perispírito do médium. O espírito do médium não sai, vai dar uma volta e deixa o espírito à vontade. Não é isso que acontece. A gente pode exercer esse controle, essa disciplina. Divaldo tem uma fala muito interessante, conversando sobre as reuniões mediúnicas também, em que ele diz assim, o espírito podia dizer coisas terríveis, e Divaldo diz assim, mude a sua postura, não lhe darei campo mental, porque o médium tem ali o domínio do seu campo mental. Ele pode respirar fundo, ele pode pensar em Jesus, ele pode abrir os olhos, ele pode começar uma prece. Então, ele modifica, ele quebra aquela sintonia ali, seu espírito insiste ou persiste. Normalmente, não, somente em casos excepcionais se orienta a essa conduta, porque o ideal é que se deixe o espírito falar ali contendo, digamos assim, traduzindo o que o espírito está dizendo. Então, não precisa balançar a cabeça para mostrar que está sobre a interferência espiritual, não precisa bater na mesa, não precisa quebrar o lápis, não precisa respirar fundo. Não. As pessoas envolvidas, os dirigentes, eles estão ali observando e sabem quando o médium está envolvido. Então, comece a comunicação naturalmente. Pode vir lá dizer assim, eu estou com vontade de pegar o Daírson pelo pescoço. Tranquilo, pode dizer isso. Não tem problema nenhum. O médium só não vai levantar da cadeira e efetivamente pegar o doutrinador pelo pescoço. Então, ele exercita o controle da entidade comunicante. Mas é preciso que se diga, essas comunicações mais difíceis, mais complicadas, elas não ocorrem em reuniões de médiuns iniciantes. Os espíritos que são trazidos às reuniões de médiuns iniciantes são espíritos que é como aquela pessoa que diz assim, ai, Arivelto, eu não sei se eu vou para a casa espírita ou se eu vou para casa. Aí você diz, vai para a casa espírita. E a pessoa diz, então eu vou para a casa espírita. São espíritos de fácil conversação, que só falta um olhar carinhoso, uma
palavra amiga, uma vibração amorosa, e eles ali recebem aquilo ali e se modificam. Então não são normalmente espíritos de difícil conversação, espíritos de difícil diálogo. Eles poderão vir nesse grupo de médios iniciantes mais adiante se o grupo está coeso, se os médiuns têm, isso tudo é avaliado para essa equipe espiritual. Se a equipe percebe que não, os médiuns têm condições, né, a base de estudo que eles têm, o envolvimento, o comprometimento, né, a coerência, o estudo a que esses médiuns se dedicam, fazem o evangelho no lar, têm o hábito da prece, não faltam nem que chova canivete, são médiuns comprometidos, então vem, mas ainda assim não são espíritos característicos assim, muito odientos, característicos de desobsessão propriamente dita, certo? É importante que se diga tudo isso. Então, é como você colocou ali, né? Tranquilidade, calma, na orientação, vai conversando, é um grupo de amigos que se formam, e como amigos se trabalha junto. Você não aconselharia, por exemplo, eu já vi dirigentes fazer esse tipo de proposta e até montar esse tipo de proposta, de ter uma espécie de grupo misto sobre a justificativa de que isto incentivaria os mais novos, colocando médios mais experientes ali dentro, e quando chegasse finalmente lá naquele... na verdade, eles já não vão ter passado, já vão estar meio que queimando uma etapa de análise desse grupo iniciante, porque estaria já submetendo esse grupo iniciante a observar comunicações de outros que já são mais tarimbados na área ali, e só que no fim, penso eu, não sei se estou errado, talvez isso acabe inibindo esses mais novos por pensar algo como, jamais vou conseguir ter uma comunicação desse tipo, mas eu já vi justificativas desse perfil de que é interessante botar médios experientes entre os não experientes para incentivá-los no trabalho. Isso é possível quando o grupo está formado e está estudando e está indo naquele desenvolvimento natural que nós estamos conversando, você inseri-los no grupo mais experiente como observação. Uma ou duas reuniões, mas não para participarem ativamente, somente como observadores. Isso pode fazer parte do processo, sim, inclusive está previsto nos MEPs, mas não para o trabalho propriamente dito, porque ainda eles precisam de experienciação, de avaliação. A ideia toda qual é? Que o médium iniciante, ao ser inserido no grupo já constituído, ele não tenha mais dúvidas. Não tem, ele já confia na espiritualidade, ele já desenvolveu todo aquele trabalho de compromisso, de responsabilidade. Não é aquele médium que vai lá, puxa vida, esse médium, o senhor Arivelto, sempre dá uma comunicação atrás da outra, aquelas duas recomendadas, né? Mas eu estou sentindo alguma coisa, mas é ele que fala primeiro, e agora o que eu faço? Então, tem todo um processo que ele não foi preparado ainda. Por isso, esse trabalho com um grupo em separado é justamente prepará-lo para quando ele chegar no grupo definitivo, ele saiba o que fazer, ele saiba como se portar, ele saiba qual é o momento da comunicação, quando ele deverá dar a comunicação. Enfim, não tem mais dúvidas, né? Não tem mais aquela questão de é meu, não é meu, falo, não falo, o que eu faço agora, abro a porta e saio correndo. Não. Justamente porque tudo isso foi conversado, foi trabalhado, quase a exaustão durante aquele tempo em que ele esteve nesse grupo de médiuns iniciantes. Então, ele não vai ocasionar, no grupo já constituído, porque aí tem duas facetas. O grupo está ali, está pronto,
está afinado, né? Trabalhou durante tanto tempo com aqueles dialogadores, e aí vai ser inserido num grupo onde provavelmente ele não conheça as pessoas, então por si só ele já tem uma certa timidez. Então você também prepara esses médiuns iniciantes para quando forem constituírem o grupo definitivo. E, em paralelo, você conversa com os grupos já constituídos. Vamos supor que tenha mais de um na casa. Você conversa com os médiuns. Olha, está vindo dos grupos de médiuns iniciantes aquela avaliação que foi feita. 4 médiuns com potencialidades ostensivas, psicofônicas bem definidas, bem delineadas. Não há dúvida no processo. São médiuns praticamente seguros. Está vindo 2 médiuns de psicografia. Está vindo uma pessoa que não demonstrou nem psicofonia nem psicografia, mas ela tem uma capacidade de concentração e ela dá uma sustentação no grupo. Enfim, conversa-se com os 2 grupos, o que chega e o que recebe. E justamente essa avaliação, que é lá o penúltimo item, é para que o dirigente do grupo saiba quais as características daquele médium iniciante que está chegando, mas que ele sabe como se comportar, ele já participou de todo o processo, ele entende todo o processo em si. Perfeito. Eu tinha aqui um outro questionamento. Eu acredito que está dentro ainda dessa questão de preparo, mas talvez a gente possa encaixar também ali em responsabilidade e compromisso com a tarefa, que talvez tenha um pouco de mito ou não, mas eu gostaria que você esclarecesse, né? Por exemplo, consumo de carne. Pessoal que deve se abster do trabalho antes da tarefa, um dia antes, questões como também assim, efetivamente, relações íntimas, sexo do casal, se um dos componentes do casal só pertence ao grupo, ou o casal em si, consumo de bebidas, porque eu já ouvi, inclusive, o tipo de justificativa do que, não, foi o espírito que estava acoplado já antes da reunião que me induziu a bebida, e no fim, como uma forma de tentar justificar um atavismo que ele não conseguiu corrigir ainda. Mas eu queria que tu desse uma rápida abordada nessa questão. Nós vamos oferecer, enquanto médiuns, na reunião mediúnica, a espíritos que, por si só, programados pela espiritualidade, estão lá com as suas dificuldades. Muitos deles, oriundas essas dificuldades, dos vícios que tinham quando reencarnados, ou por não acreditarem na vida após a morte, ou pelas dificuldades que se imporam. Vamos supor assim, um espírito que tenha sido em vida um viciado em bebida, está ali numa espécie de início de tratamento e necessita da própria abstinência. E vai encontrar no vaso físico, por essa troca que existe no corpo, que você oferece ali para o acolhimento, o trabalho de recuperação daquele espírito, algo também debilitado nesse sentido. Então, nós poderíamos dizer assim, que o médium que procura entender a responsabilidade de que ele é investido, ele vai trabalhar todos esses quesitos, procurando, no exercício diário, a tolerância zero para a bebida, assim como para o uso do cigarro. Tudo isso interfere de alguma maneira na concentração. Nós aqui já estamos falando, nós já estamos nos dois itens, concentração e responsabilidade, compromisso com
à tarefa. Em se tratando de concentração, justamente, se ele, no decorrer da semana, não tem um envolvimento comportamental a benefício daqueles apenas 60 minutos na semana, mas que é praticamente a ocorrência mais importante da semana, em se tratando de que o médium ele foi preparado no mundo espiritual para essa tarefa, tudo aquilo que já vimos. É a ocorrência mais importante da semana, a reunião mediúnica. São 60 minutos. Mas durante toda a outra semana, a gente se prepara para isso. Ora, se nos outros dias da semana a gente bebe, a gente fuma, a gente diz palavras chulas, a gente xinga, a gente fala mal dos outros, a gente briga na rua, o que estaremos oferecendo no dia da reunião? E como conseguir a concentração? Então, lá fora eu digo assim, não me olha atravessado, não me fala disso. E lá na reunião mediúnica, seja bem-vindo, meu irmão. Como? Então, é preciso o exercício, a consciência de que quanto melhor nós nos esforçarmos por essa transformação imprescindível comportamental de todos nós, mais nós estaremos oferecendo, enquanto enfermeiros, a esses espíritos que nos chegam. Agora, falando um pouco do dia da reunião. Ora, excetuando dificuldades orgânicas ou alguma doença que eu não possa prescindir do uso da carne naquele dia, vamos supor que seja numa quinta-feira, o dia do trabalho da reunião mediúnica. Ora, eu não posso deixar para sexta, tirando, obviamente, as questões de saúde, as questões imprescindíveis que são necessárias. Eu não posso deixar para outro dia. Aí a pessoa diz assim, nós tivemos, há alguns anos atrás, um aluno que chegava e dizia assim, hoje não vou para a mesa porque eu comi uma feijoada e o estômago está... E a gente conversava com esse companheiro e disse assim, mas veja bem, não pode ser no outro dia, tem que ser no dia da reunião mediúnica. Porque se você come muito, você faz o uso de muita comida e depois vai para a reunião, você vai ficar com o estômago sobrecarregado. Provavelmente vai ter sono e dificuldade de concentração. O que fazer então? Evitar de comer uma folhinha de alface só? Temos que utilizar o bom senso, moderação. Se você come só uma folha de alface, por exemplo, alface dá sono. E se você ficar com fome, isso vai lhe incomodar no momento da reunião. Mas aí a pessoa pensa assim, então eu não vou comer nada, deixo para comer depois da reunião. E aí no momento da comunicação, ali vem aquele barulho característico do estômago da gente, quando a gente está com fome. Vamos supor lá o Daírson, que já não escuta muito bem, do outro lado da mesa, lá, ouve aquele barulho e acha que é uma manifestação e diz, seja bem-vindo, meu irmão. Mas era só o barulho do estômago do irmão. Então, o que nós estamos querendo dizer? A falta do alimento, ou o alimento demais, ou o alimento inadequado, que vai exigir um esforço maior do nosso organismo para a digestão, como a carne, por exemplo, que pode ser deixada para outro dia, tudo isso vai complicar ali no momento da concentração. Mas não é só alimentação também. Vestuário. Por exemplo, dia dos pais, você ganhou um sapato novinho. O dia das mães, ganhou uma sandália novinha. Tá louca para usar. O sapato ou a sandália. Só que sapato, a gente sabe, sapato novo aperta. Aí você está lá com os pés embaixo da mesa, né? As mãos postas, olhos fechados, e o pé? Como se concentrar adequadamente? Então isso a gente também tem que cuidar. Não? Um calçado adequado. Deixa para usar o calçado novo em outro momento. Não faça esforços físicos na manhã do trabalho, que a não ser a questão de trabalho, de emprego, obviamente, mas se puder evitar, principalmente a gente que está lá com os cabelos brancos, né, e que o esforço demasiado complica, às vezes lá a panturrilha, né, se você não está acostumado, vai ter dores musculares, evita. Por que tem que
que ser no dia da reunião. Então evite, deixe para outro dia, para subir no telhado, para limpeza de vidro, enfim, aquelas coisas que se pode evitar, para que no dia da reunião tenhamos essa possibilidade da concentração. Como nós vimos ali no início, para que aconteça o transe, é imprescindível a concentração. Se eu não estiver concentrado adequadamente, não vou conseguir fazer percepções, não vou conseguir estar atento. E são vários fatores que a gente pode elencar como dificuldade de concentração na reunião mediúnica. Chegou o boleto, você abriu, foi para a reunião. Aí está preocupado. Puxa vida, né? Se eu não sair daqui a tempo de chegar na lotérica, porque vence hoje, o que vai acontecer? Você não está mais no trabalho, você está com o pensamento em outro lugar. Está dificultando para a equipe espiritual. Está dificultando a sua concentração. Se o médium, por exemplo, está assim, puxa vida, eu tenho que sair daqui, preparar a janta, passar no mercado, e se atrasar demais aqui eu perco o ônibus. Essas questões, nós precisamos ter muita disciplina. Elas têm que ser tratadas depois de fim da reunião. Na reunião, você precisa domar o seu pensamento. Já dizia um sábio que o nosso pensamento é que nem um corcel, ele foge engalopada, né? Pois laça o sujeito e traz de volta para a reunião. Nos primeiros exercícios, é importante que se tenha esse esforço para fazer isso. Depois, no exercício, vai se acostumando, vai se tarimbando com essa questão da concentração. Já dizia Buda, né, sobre a concentração. Você precisa tentar. Se você não conseguir em 4 horas se concentrar, tente em 4 dias. Se não conseguir em 4 dias, 4 semanas. Se não conseguir em 4 semanas, 4 meses, 4 anos, 40 anos, 4 reencarnações. Mas precisamos tentar e começar a aprender a disciplinar o nosso pensamento, que é muito importante para a reunião mediúnica, principalmente, né, no dia da reunião mediúnica. Então, sobre a carne ali, se pudermos evitar no dia, se não for questão, deixa para outro dia. E assim teremos condições de estarmos ali, enquanto ferramenta, preparados efetivamente para aquele trabalho. Também procurar evitar discussões. Conhecemos uma pessoa que ela trabalhava na reunião mediúnica, tinha 3 filhos. E ela colocou assim, os meus filhos descobriram que no dia da reunião mediúnica, eu não me recordo agora se era uma terça-feira, no dia da reunião mediúnica, eles vinham, se aproximavam de mim e pediam tudo que não pediam nos outros dias da semana. Porque aí a mãe dizia assim, sim, ela tinha consciência de que no dia da reunião ela não deveria se incomodar. Então ela dizia, sim, meu filho, pode. Até que um dia ela se deu conta do absurdo de que eles estavam fazendo com ela. O filho menor de idade disse assim, mãe, como eu já sei dirigir, eu vou então buscar uns amigos, sair com os amigos, vou pegar a chave do carro, ok? E aí ela colocou assim, eles nunca fariam isso no outro dia, porque saberiam que a resposta seria não. Mas como eles já conseguiram deduzir que na quinta-feira a mamãe estava dócil, mais do que o normal, mas ela colocou assim, eu precisava tomar uma atitude, mas eu não podia ser rude. Então, eu tinha que ser firme nas posições, sem ser rude. E esse é um desafio do médium. Principalmente aquele que trabalha e depois vai para a reunião. Por vezes trabalha com público. Então, ele tem que aprender todas essas questões, o quanto é importante a reunião e o quanto é importante ele estar vigilante no âmbito dos pensamentos. Então, ela dizia assim, não, nós não trataremos mais de nenhum assunto relevante no dia do trabalho mediúnico. Ah, mas se for alguma questão que eu precise tratar naquele dia, trata um dia antes.
precisa tratar, trata um dia antes, trata depois. No dia da reunião, nós não trataremos de assuntos assim que exigem essas questões. É um exercício, é uma disciplina que todos nós vamos nos acostumando, né, nesse caminho para a segurança da reunião mediúnica. E o nosso compromisso, a espiritualidade está nos observando. Por exemplo, lá na obra Triunfo da Imortalidade, tem um capítulo 89. Ela diz assim, João Cleófas, diz assim no capítulo 89, que fala sobre o planejamento da reunião. Nós já vimos que as reuniões sérias são planejadas pela equipe espiritual, eles fazem uma programação contando com o médio A, B, C e D. No entanto, esse capítulo que é chamado Planos de Serviço, e eles falam sobre ausências, eles estabelecem um plano que deverá ser levado a efeito, que eles chamam o plano A. Mas aí a pessoa não foi. Vamos utilizar o questionamento, né? Comeu demais, ficou com o estômago sobrecarregado, teve um mal-estar, não pôde ir para a reunião, passou mal, teve um distúrbio orgânico. O plano original era aquele, mas com a ausência daquele trabalhador, então eles colocam em ação o plano B, já também programado. E em algumas ocorrências, nos diz nesse capítulo, que é o 89, eles também têm um plano C. No entanto, no final, João Cleófas diz assim, deixa eu achar aqui, para ler exatamente como está. Ideal que o projeto inicial, conforme estabelecido, pudesse ser levado a termo, evitando-se a alteração, embora prevista, do que sempre resultam processos demorados de conclusões positivas. Quando desejamos progredir na mediunidade, na contribuição mental e nos sentimos responsáveis pelo êxito do empreendimento, fazemos parte do projeto inicial. Então eles nos conhecem, fazem as programações de acordo com as nossas potencialidades. Por isso, toda essa questão da responsabilidade e compromisso com a tarefa. E também o cuidado com o corpo que irá servir ali de vaso momentâneo, de maca momentânea ao espírito que se manifesta na reunião mediúnica. Perfeito, meu querido amigo. Bom, com certeza nós teremos um terceiro programa, porque, embora tu tenhas abordado meio en passant a questão de avaliação e inserção nos grupos mediúnicos, mas gostaria que tu desse um fechamento melhor, mais detalhado, e eu queria também trazer algumas questões bem rápidas que eu pensei em obras ali do famoso projeto Manuel Filomeno de Miranda, que então são bem interessantes, questões que muitos têm curiosidades mesmo, e eu quero fazer então esse fechamento com isso. Mas para isso nós precisaremos de um terceiro programa, até para finalizarmos de uma forma bem correta, bem detalhada, sem deixar dúvidas. Então eu quero te agradecer pela tua boa vontade de estar conosco, por se prestar a um terceiro programa ainda. Eu sei que tu tens as tuas atividades, as tuas programações, e também quero convidar os nossos internautas que estejam conosco no próximo sábado, agradecer pela participação durante esta hora inteira que passou voando. Tamanha importância do assunto e quanto é agradável assistir o Daílson explanando sobre esse tema, que, como ele disse, é a menina dos olhos dele, ele adora o tema. Também sou suspeito porque é um tema que eu gosto muito de ler a respeito. Certamente não tenho 1/10 do conhecimento que o Daílson tem, mas fui inclusive aluno dele no curso da Federação há anos atrás. Foi muito agradável
onde eu via conhecê-lo, e dali já tivemos alguns trabalhos como o projeto piloto do Mediunidade Responde, onde ele fez algumas participações. Então, queridos amigos, mais uma vez eu quero agradecer a todos, convidá-los para estar conosco. Vou deixar a palavra com o nosso convidado também para se despedir de vocês, para que possamos todos nos encontrar até o sábado que vem. Queridos amigos, é com muita alegria que nós podemos participar dessa atividade, falarmos um pouco sobre a mediunidade, sobre os médiuns iniciantes. A par de tudo o que nós conversamos, é muito importante que tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, que quando nós fomos, de alguma maneira, brindados, vamos dizer assim, com a possibilidade da mediunidade, nós não estamos sozinhos. Os amigos espirituais intercedem, nos amparam, muitas vezes respondem aos nossos questionamentos que temos na mente no decorrer do nosso sono. Possamos colaborar com esses amigos. Estudemos, nos debrucemos sobre as obras, procuremos fazer a parte que nos cabe, pois que se queremos trabalhar com eles, é preciso entender que não somos equipes distintas, equipe encarnada, equipe desencarnada. O nosso fanal, o nosso ideal, o nosso objetivo é sermos uma grande equipe. Então confiemos mais, estudemos mais, nos debrucemos mais, nos doemos mais, tendo a certeza de que quando aquele irmão se manifesta na mesa mediúnica, na reunião mediúnica, é um irmão nosso no caminho. E nós justamente estamos ali para abraçá-lo, para afagá-lo, para recebê-lo, para caminharmos juntos. E não eu na frente, ou ele à frente, ou ele mais atrás. Caminharmos juntos em direção a Jesus, que nos aguarda no término da jornada, pois que somos as suas ferramentas. Uma boa noite para todos e que possamos então, já que vamos ter uma terceira edição, nos reencontrarmos todos novamente nos corredores da internet no próximo programa. Um grande abraço para todos. Então, bom final de semana a todos. Até o próximo sábado e fique com nossa gratidão. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.